Meus queridos da primeira série, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Bom, professor Alisson aqui na área para mais uma aula de biologia e nós vamos vamos continuar falando, né, sobre metabolismo energético, trabalhando agora as outras duas formas que ficam restando aí de obtenção de energia, que é a quimiossíntese e a fermentação. Nas aulas anteriores, nós vimos primeiro lá sobre respiração celular, depois nós vimos sobre fotossíntese, e agora, para encerrar essa parte de metabolismo energético, de obtenção de energia, vamos falar de quimiossíntese e fermentação. Beleza? Então, peguem o caderno, anotem aí as informações importantes e vamos para a aula. A quimiossíntese é um processo muito mais fácil do que vocês imaginam. Ela vai lembrar ali um pouquinho do processo de fotossíntese, porque a quimiossíntese é realizada por seres autotróficos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, só que eles têm uma diferença, né? Eles não obtêm energia através de uma fonte luminosa, tá? Quem faz isso são os fotossintetizantes. Os quimiosintetizantes, que no caso aqui são bactérias quimioautotróficas, são aquelas que vão realizar a oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia, para depois sintetizar substâncias orgânicas a partir do gás carbônico, do CO2. Então, prestem atenção, eles vão oxidar compostos inorgânicos para a obtenção de energia para sintetizar seus compostos orgânicos. Então nós temos, por exemplo, bactérias de enxofre oxidantes que vão então aqui oxidar então essa molécula, né, de enxofre. Nós temos aqui o ácido sulfídrico que vai transformar em enxofre, que depois vai transformar em sulfato. Tudo isso vai obter energia, né, vai produzir energia. Temos os metanótrofos, que vão transformar o gás metano, né, em CO2. Temos as bactérias nitrificantes, que vão transformar então aí nitrito, nitrato, nitreto, enfim, todo aquele processo lá da cadeia do ciclo de nitrogênio. Então, aquelas lá são quimiosintetizantes, tá? Guarda essa informação. E bactérias de ferro oxidantes, né, que vai transformar o ferro 2 em ferro 3. Nós temos algumas bactérias como as nitrosomonas, que vão fazer, por exemplo, essa conversão aí do nitrogênio, né, do NH3 em NH2. E nós temos também, por exemplo, uma que vai transformar, no caso a Nitrobacter, né, que vai transformar o NO2 em NO3. Nesses dois momentos aí de oxidação, né, desses compostos inorgânicos, eles irão produzir energia. Então, essa energia que será necessária depois para converter então o gás carbônico, na presença aí da água, em compostos orgânicos, liberando também o gás oxigênio. Beleza? Então, retomando, os seres quimiosintetizantes, né, são as bactérias quimioautotróficas, que são aquelas que vão utilizar os compostos inorgânicos como fontes de energia para sintetizar moléculas orgânicas. Vamos falar agora então do processo de fermentação. O que é o processo de fermentação? É um processo anaeróbico, ou seja, ele acontece na ausência de oxigênio, que vai sintetizar energia, né? Sintetizar ATP, especialmente então ali em regiões de solos profundos, em regiões com teor de oxigênio que é quase zero, né? Lembrando que é um processo anaeróbico que não envolve a cadeia respiratória, né? E nós teremos como aceptor final, né, um produto final, um composto orgânico. Quem são os seres anaeróbicos, né? Ou anaeróbios? Existem aqueles que são estritos, que são aqueles que realizam apenas um dos processos anaeróbios, tá? Que pode ser tanto a fermentação quanto a respiração anaeróbia, como por exemplo a bactéria Clostridium tetani, tá? E nós temos
os seres anaeróbios facultativos, que são aqueles que vão realizar a fermentação ou então a respiração aeróbia, tá? Como por exemplo, nós temos aí o fungo Saccharomyces cerevisiae, tá? Qual que é o procedimento, né? Como que ocorre a fermentação? Primeiro, a glicose ela vai ser degradada em substâncias orgânicas mais simples, ou como ácido lático no processo de fermentação lática, ou vai formar álcool etílico na fermentação alcoólica, ou então ácido acético na fermentação acética, tá? Que eu não coloquei aqui, mas tem mais para frente também, tá? Então, todos eles vão derivar da degradação da molécula da glicose. Então vamos entender aqui como ocorre a fermentação lática, né? Vamos lembrar que a glicose, no processo de glicólise, que é a quebra da glicose, ela vai formar duas moléculas de piruvato. E esse piruvato, na fermentação lática, vai ser transformado em ácido lático, tá? Quem que vai fazer esse processo, né? Serão as bactérias, fungos, protozoários e por algumas células do tecido muscular humano, né? Quando você ali, de tanto, né, esgotar o oxigênio do seu músculo, vai produzir essa fermentação lática, tá? Então, por exemplo, ele vai ser produzido quando houver a cãibra, que é devido então à insuficiência de oxigênio. Então é aquela dor às vezes que se sente ali na região da costela quando você faz uma atividade física ali mais intensa, né? Quando você corre, enfim. O azedamento do leite, então a fermentação lática ele vai azedar o leite para poder fazer o quê? Produção de queijo, produção de iogurte, produção de conservas também. Então você realiza ali a produção de fermentação lática, tá? Observem esse esqueminha de fermentação lática. Então, no processo de glicólise, lá no citossol, né, lá no citoplasma da célula, a glicose ela será quebrada, né, em duas moléculas de piruvato. Quando ela é quebrada, ela vai liberar duas moléculas de ATP e também vai liberar NADH, que depois, né, vai liberar então ela vai doar, né, os íons H+, aqui para o piruvato e vai transformar esse piruvato em ácido lático, tá? Falando sobre fermentação alcoólica, lá no processo de glicólise, o piruvato ele vai ser transformado em álcool etílico, tá? Quem vai fazer essa transformação? Bactérias e leveduras. Por exemplo, nós temos aqui o fungo, né, Saccharomyces cerevisiae, que ela vai produzir bebidas alcoólicas, como por exemplo o vinho e a cerveja, né? Então ele vai fermentar aquele líquido, né, o suco, né, por exemplo, o suco da uva e o suco da cevada, para transformar aí respectivamente em vinho e cerveja. E nós temos o levedo utilizado na fabricação do pão. No processo de fermentação, ele vai liberar gás carbônico, que é CO2, então ele vai criar câmaras de CO2 lá no meio da massa, então vai fazer a massa inflar, tá? Observem aqui o esquema. Então nós temos aqui a glicólise, que ocorre também no citoplasma da célula. No processo de glicólise vão liberar também duas moléculas de ATP. Esse NAD, né, ele vai doar aí um íon H+ para o piruvato e aqui haverá, né, nesse processo aqui, a liberação de CO2. Quando ele libera o CO2, ele vai formar o álcool etílico, tá? Esse CO2 aqui é o que vai fazer, por exemplo, a massa fermentar do pão, que vai fazer com que ele crescer. É o que vai gaseificar a cerveja e o vinho, né? Que se vocês perceberem, o vinho e a cerveja são levemente gaseificadas. É um processo natural
por conta da liberação de CO2, certo? Então, essa aqui é o que ocorre na etapa de fermentação alcoólica. E a fermentação acética? O piruvato ele vai ser transformado em ácido acético através da oxidação do álcool etílico. Então, ele vai ser transformado primeiramente em álcool etílico, depois esse álcool etílico será oxidado para formar depois o ácido acético. Quem vai realizar essa transformação? As acetobactérias, são bactérias específicas, né? E vai ser utilizado para quê? Por exemplo, para a produção do vinagre comum e do ácido acético industrial. Ácido acético, gente, é vinagre, tá? Olha só aqui o nosso esqueminha. Então, nós temos aqui, então, no processo de glicólise, a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato também, liberando aqui duas moléculas de energia, de ATP. Esse NAD, né, ele vai ser liberado também. Aqui ele vai fazer a captação novamente do íon H+, depois que há o processo de liberação de CO2, e também ele vai formar água durante o seu processo de fermentação. Então aqui, né, pode ver que é bem parecido com o processo de fermentação alcoólica, só que ele também vai formar água. O NAD ele vai receber novamente os íons H+, e vai formar aqui o ácido acético, tá bom? Observem esse resumo dos tipos de fermentação com a respiração. O que a gente pode ver em comum com todos eles? Todos passam pelo processo de glicólise, pela quebra da molécula de glicose em piruvato. E depois, esse piruvato ele será transformado em ácido lático, no processo de fermentação lática, liberando duas moléculas de energia. Na fermentação alcoólica, ele será transformado, né, o piruvato será transformado em álcool etílico, também vai produzir CO2, diferentemente aqui do ácido lático, mais duas moléculas de ATP. Na fermentação acética, vai liberar ácido acético, vai liberar gás carbônico, vai produzir duas moléculas de energia e também vai produzir água, viu? Aqui vai ter a formação de água também. Vocês podem adicionar aqui. E a respiração, né? A glicose ela vai ocorrer na presença de oxigênio, lembrando que fermentação é na ausência quase que total do oxigênio. Em alguns processos pode ter também, mas em porções mínimas. Vai produzir o que? CO2. Vai produzir água, como também vai produzir aqui na fermentação acética, tá? Podem colocar. Só que olha o balanço energético. 36 ou 38 moléculas de ATP. Perceberam aí a diferença, né? O processo de respiração é o processo que mais produz energia para a célula, né? Então, o saldo energético dele é muito maior. Então, com base nessas informações, vocês estão aptos agora para responder os exercícios que eu separei para vocês. Lembrem-se de fazer as leituras dos textos também. Agora nós passaremos a trabalhar com o conteúdo em forma de resumo, lá nos PDFs. E vocês vão ver logo após lá material complementar, onde terá um texto mais completo para vocês lerem. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!